Olá, seja muito bem-vindo. A técnica que nós vamos aprender hoje é para criar um emprego, mas ela vai servir, os princípios que eu vou te passar aqui, vai servir para qualquer área da sua vida, que isso é que é maravilhoso, certo? Essa, esse, essa técnica, ela é muito importante porque ela foi criada, eu criei ela muito despretensiosamente. Um conhecido estava precisando, e aí eu fui anotando no papel, passei, essa pessoa conseguiu o emprego, e aí eu fui passar para as outras pessoas e tive assim, um, inclusive se você é do meu grupo do WhatsApp, eu já coloquei essa técnica lá, e tô trazendo ela com outras características, mas quando eu coloquei essa técnica dentro do grupo do WhatsApp, eu tive muitos depoimentos legais, sabe, no meu pessoal, vindo agradecer porque conseguiram o emprego. Então, eu não tinha nem intenção de gravar um vídeo sobre essa técnica, mas como a gente teve um resultado muito bacana com ela, eu disse, não, outras pessoas podem precisar, né? Então, bora lá. Dentro do mundo das infinitas possibilidades, você tem que pensar o que seria o seu emprego. Tem que decidir e ter clareza, certo? Então, onde você quer trabalhar? Se você tem o poder de criar na sua imaginação o emprego que deseja, o emprego ideal, então como seria esse emprego ideal? Ele seria próximo da sua casa? Ele seria em que horário o emprego ideal seria para você? Como seria o seu serviço? Como seria o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho? Como isso afetaria as pessoas que você convive? Isso afetaria positivamente, né? Todas essas nuances. Então, escolha. Quando você escolher, pronto, já tem clareza mental de qual desejo você quer. Por quê? Porque tem infinitas possibilidades, infinitas. E você escolhe uma. Então, se tem infinitas e eu escolhi uma, eu dou energia àquilo. E aquilo fica mais potente para chegar até a mim, tá? E depois eu vou explicar que não outras informações que vão te auxiliar em relação a isso. Porque você pode ficar muito focado num, chegar o outro e dizer, eu não, eu visualizei, foi dessa maneira, não vou aceitar isso aqui também não. Porque a gente fica muitas vezes apegado a resultados, certo? Tem que ser daquele jeitinho que a gente pensou. Se não for, a gente não enxerga uma bênção. E esse cuidado que a gente tem que ter, certo? Então, escolher o emprego dos sonhos. Imaginou como é que ele seria? Horário, distância, pagamento, função, colegas de trabalho, como seria o seu ambiente familiar depois que você iniciasse, né? Ou o ambiente que você mora. O seu trabalho, ok? Agora você vai fazer uma carta de agradecimento pelo emprego garantido. E aí, se você viu a técnica lá de como co-criar qualquer coisa, eu dei o exemplo de você fazer a gravação no celular. Elizabeth, posso fazer isso? Pode. Vai servir também, certo? Mas você vai fazer a carta agradecendo o seu emprego dos sonhos. Como é o seu emprego dos sonhos? Conta aí para sua esposa. Ah, eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido porque eu consegui um emprego que eu tanto sonhei, ele é perto do meu trabalho, eu não tenho que pegar tantos ônibus, eu passo pouco tempo para ir, pouco tempo para voltar, o ambiente de trabalho é maravilhoso, as pessoas são simpáticas, as pessoas são educadas, o meu chefe, ele é muito incentivador, ele é muito respeitador, ele valoriza o nosso trabalho e vai colocando características que são importantes para você no seu emprego. Entende? Eu tenho a oportunidade de crescer lá dentro, eu vejo a oportunidade, eu vejo que me dão a oportunidade disso. E vai relatando. Por quê? Porque é importante que você coloque energia naquilo que você esteja fazendo. Então, quando você está escrevendo, Elizabeth pode digitar no computador? Pode digitar. Mas se for escrevendo, isso é mais potente. Por quê? Porque você está usando a sua cinesiologia para aquilo. Então, tem uma força maior. Não tem uma força maior? Pronto. Essa carta você vai ler todos os dias. Conte todos os dias até que aquilo vire realidade. Se vocês pedirem acreditando que receberam,
receberão. Mateus alguma coisa, me esqueci agora o versículo. Mas se vocês pedirem, acreditando que receberão, receberão, né? Que recebestes, receberão. Então, esse é o princípio, tá? Pode ser usado o vídeo, pode ser usado o vídeo, pode ser usado a carta. Vai lá se você não assistiu a técnica da cocriação, certo? Então, bora lá. Depois que fizer isso, e aí eu vou lhe dar essas dicas que vá potencializar, certo? Que vá agregar energia àquilo que você deseja. Outra coisa interessantíssima para fazer é você vai, antes de dormir, fazer a visualização do seu trabalho. Precisa ser só antes de dormir, Elizabeth? Não, não precisa ser só antes de dormir. Se você tiver tempo durante o seu dia, você pode fazer. E é bom. Mas se você se fizer antes de dormir, quando tá adormecendo, é muito poderoso. Por quê? Porque nesse momento a sua resistência tá baixa. Por quê? Porque a mente consciente, que é o que resiste às coisas, está com as ondas cerebrais baixando. E aí quando você visualiza e você imagina aquilo, ela passa direto o subconsciente. E ela acessando diretamente o subconsciente, ela potencializa. E aí, se essa linguagem está estranha para você, eu sugiro que você volte lá no workshop, que você assista de novo para você compreender o que é que eu tô falando. Porque que é importante a gente trazer a informação para o subconsciente. Porque é ele que tem o poder de realizar. Então, se você acredita veementemente, a palavra ficou esquisita, né? Se você acredita, sem sombra de dúvidas, que você já tem um emprego e você está só ali imaginando, pensando nele, e o seu subconsciente aceita aquilo como realidade, aquilo vai acontecer. O que acontece muitas vezes é o contraste de você acreditar e você não acreditar, certo? Então, visualize antes de dormir ou quando estiver acordando, porque as ondas cerebrais também estão baixas e fica mais acessível as informações entrarem no subconsciente. Então, você pode fazer também naquele momento em que você tá meio sonolento. E aí, o que é que eu digo para você? Como é que você tem que agir? Como se o seu emprego já fosse real, certo? Certo. E se o seu emprego já fosse real, você não ia ter que botar o seu despertador para acordar a tal hora? Ia. Então, você vai fazer isso. E você não ia ter uma rotina de tomar banho, de se arrumar, de se vestir? Ia. Então, você vai fazer isso como se fosse real. Então, eu sugiro que você acorde todo dia, tá? 6 horas. 6 horas eu tô dando um exemplo, tá? Você vai fazer a sua rotina de quem vai trabalhar. Tome banho, se perfume, escove seus dentes, se arrume. Fique como se já fosse real. E pare de estar olhando para a realidade e achando que... e contrastando com aquilo que você deseja. Porque você pode se vestir e depois ficar... Sim, aí, eu tô vendo aqui, eu não tô em emprego, não. Como é que se sucede isso aqui? Aí, na hora que você tem esses questionamentos, você entra em contraste com a informação que você tá dando. Vá fazer as coisas. O que é que você faz? Vá fazer. Vá fazer e fique Mas você criou uma rotina o seu cérebro que você tá trabalhando. Você tem que acordar cedo, você tem que dormir cedo. Você não pode estar saindo na semana para ir, porque você tem horário de trabalho. Essas coisas que tem que ficar penetrando dentro de você ao ponto de você acreditar. Quando você realmente acreditar que aquilo é real, você convencer o seu subconsciente, aquilo vai chegar até você. E não é fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias e se chatear, porque não funciona. Porque funciona, né? Eu não fiz pra mim essa técnica, porque não é o meu objetivo no momento. Não era, né, meu objetivo, mas funcionou com várias pessoas. Entende? Então é porque funciona. E isso aqui que eu tô falando é mais avançado. Eu não coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque precisava de uma compreensão daqueles princípios que eu passei no workshop. Então, haja como se fosse real. Agradeça. Fique feliz. Se arrume. Fique pronto.
Que tempo, Elizabeth? O tempo suficiente para que aquilo se materialize, certo? E o próximo passo que você vai fazer é justamente trabalhar a questão do soltar. O que seria o soltar? É você não ficar colocando, ai meu Deus, não me chamaram hoje. Porque, vamos supor, você deve estar aqui no seguinte questionamento, certo? Elizabeth, tá, mas eu não estou com emprego. Eu continuo procurando, eu continuo mandando currículo, eu continuo falando com amigos, continue. Mas o que é que vai ser o seu diferencial? São essas técnicas que vai ser o seu diferencial. E eu quero que, se você tiver que ficar mandando ainda currículo, indo para entrevista, que você vá tranquilo. Fique tranquilo o máximo que você conseguir. Eu estou trabalhando. Sempre coloca assim, eu já estou trabalhando, eu já estou trabalhando. Eu já consegui esse emprego. Ou se for difícil para você, porque a mente fica brigando com as informações, você pode ficar com a informação de o emprego está chegando até mim. O emprego está chegando até mim. Ele está vindo. Ele está vindo. Certo? Se essa informação aqui for mais fácil de você aceitar. Combinado? Por quê? Porque o que eu não quero é briga de sentimentos dentro de você. É isso que vai fazer que o emprego não venha. Se você ficar brigando com o seu sentimento entre, ok, amei, fiquei empolgado, vou fazer, e já pelas tantas dizer, ai não, já mandei 10 currículos, ninguém me chamou. Ah não, mas fui pra entrevista e não deu certo. Eu não quero essa briga de sentimento. Se não deu certo é porque lá não era o local de você ficar. Por isso que eu soltar, se desprenda do resultado. Desapegue-se do resultado. Porque você ficar apegado, vai impedir que aquilo chegue até você. E vai até impedir, como eu dei o exemplo lá no início, de você conquistar outras coisas. Por exemplo, veio um emprego que não era exatamente aquilo que você tinha idealizado. E aí você não vou. Porque eu imaginei aquilo, eu queria daquele jeito, eu queria naquele local, eu queria naquele tempo de volta. Então não é esse daqui não. E não fica... E fica justamente como eu falei assim, fica apegado àquele resultado específico e esquece de olhar o todo. O emprego veio. Talvez se ainda não for o emprego dos seus sonhos, mas na sua realidade atual seja o que você necessita. Então você tem que olhar para dentro de si e olhar os seus sentimentos. Se esse sentimento de, por exemplo, o emprego veio, ainda não é o que você deseja. Vamos supor, aparecer um temporário, ainda não é o que você deseja. Mas você, dentro desse, que ainda não é o que você deseja, você continua fazendo as técnicas. E você fica grato por ter conseguido esse. Por quê? Porque se você continua fazendo as técnicas e começa a ser grato, cara, você elevou sua frequência sim, deu um boom na sua frequência vibracional e ou você vai ser admitido ou você vai dar um pulo para outro emprego. Não precisa se preocupar, é porque a gente fica racionalizando muito as coisas e isso nos impede de conquistar as coisas, porque a gente fica, mas se isso, mas se aquilo, mas se acontecer isso, mas se for desse jeito, só continua fazendo até conquistar o que você deseja. E aí eu vou lhe dar uma dica aqui, beleza, se você for chamada para entrevista de emprego. Eu acredito que você saiba que você tem que ir bem vestido, certo? E bem aparentado, porque o seu cérebro, ele busca organização, certo? Mas não é o seu cérebro, é o de todo mundo. O do entrevistador lá, mesmo que de forma inconsciente, ele vai buscar organização, ele vai buscar beleza. E quando eu falo beleza, eu não estou falando de estética, né? Eu estou falando de alinhado, limpo, cheiroso, bem penteado. Se você for homem, de barba feita. Se você for mulher, os cabelos limpos, né? Porque cabelo sujo a gente vê de longe o óleo. Nesse sentido, de você estar bem alinhada com aquela função. Porque o patrão pode não saber e você pode não saber. Mas o cérebro dele, quando olha para você, vai fazer uma associação. Então, se você vai amarrotado, se você vai
o cabelo de qualquer jeito, barbado, aquilo vai passar uma impressão, uma informação de desleixado. E você gostaria de contratar uma pessoa desleixada? Você gostaria de contratar uma pessoa que nem, por exemplo, para um emprego se deu o trabalho de passar uma boa aparência? Se ele fez isso em um momento em que ele está sendo analisado, como seria ele no dia a dia? Você está vendo como uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra? Então, muito cuidado quando for para a entrevista. Também, meninas, se vocês gostam de maquiagem, vão de maquiagem neutra, tá? Porque vai passar uma imagem de elegância, de mais profissional, mais voltada para o profissional, tá? Aí outra coisa legal, que é uma dica de programação neurolinguística. O cérebro faz associação, certo? E nós temos o neurônio espelho. Então, se você, por exemplo, eu até já dei essa dica também lá no grupo, se você é do grupo do WhatsApp, se você não é, a dica é essa, se você não é, no YouTube, no Instagram, a gente tem um link lá do grupo do WhatsApp, porque essas informações estão lá. Eu sempre dou informações maravilhosas para auxiliar a vida de vocês. Então, se você está numa entrevista, e aí você tem que fazer de forma bem sutil, procure ficar na mesma posição que o entrevistador tá. Por quê? Porque o cérebro faz neuroassociação o tempo inteiro. E a gente gosta de pessoas e coisas que são parecidas com a gente. Então, se você, bem leve, tá? Sutilmente, ele tá com a perna cruzada e você tá com a perna cruzada, se ele tá com a postura mais assim, você também mantém essa postura assim, o cérebro dele se identifica com o seu. E ele talvez nem saiba porque gostou mais de você. Então, se ele mudar de posição, levemente, para que não fique uma coisa, né, de robô, de imitação, que pode ofender, porque o que é que você está trabalhando ali? Algo no inconsciente da pessoa, certo? Então, tem que ser de maneira sutil. Aí você sutilmente vai, até mesmo, vamos dizer, se você está numa entrevista que são várias pessoas, e às vezes tem o chefe, o psicólogo, ali não tá inicialmente 1 a 1, faça. Fique na mesma posição que ele. Fique na mesma posição e mude. E mude. Se ele mudar, você muda. Sem ser percebido, tá bom? Porque aí o cérebro dele vai, o nosso inconsciente, eu tô aqui falando, né, com a câmera, certo? Mas o meu inconsciente está captando as informações do ambiente. Eu que não estou ciente disso. Então, se você, mesmo que ele não esteja olhando para você, se mantém nessas posições que ele tá, o cérebro dele vai se identificar automaticamente com você. E aí, a possibilidade de você conseguir a vaga aumenta absurdamente. Então, eram essas dicas que eu gostaria de deixar. Foi o vídeo mais longo que ficou de técnica, mas é porque eu queria trazer, porque se a pessoa assiste uma técnica para conseguir emprego, é porque ela tá precisando. E se ela tá precisando, ela tem pressa, né? Então, eu quis trazer realmente, assim, bem detalhado, bem recheado, para que não ficassem dúvida na cabecinha de vocês, tá bom? Beijos de luz.